Senhor presidente, processo TC 17688/2015, representação frente às irregularidades na Câmara Municipal de Avelino Lopes, exercício financeiro de 2015, representante do Ministério Público de Contas, representado o senhor Elvídio de Carvalho Bastos. A Câmara Municipal deixou de apresentar as prestações de conta do prazo estabelecido pela legislação. O Ministério Público representou. Este plenário determinou o bloqueio das contas. As contas foram bloqueadas, posteriormente foram regularizada a prestação de conta, o que ensejou o desbloqueio das referidas contas. O Ministério Público manifestou-se pela procedência da representação, pelo apensamento da mesma ao processo de prestação de contas e por aplicação de multa ao gestor. Já votando, o nosso voto é pela procedência da representação, apensamento da mesma ao processo de prestação de conta da Câmara Municipal de Avelino Lopes, deixando a eventual multa para quando do julgamento das contas da Câmara Municipal. Este é o nosso parecer e o nosso voto, senhor presidente. Em discussão, aliás, já foi votado como voto o conselheiro Alisson. Com o relator. Conselheira Lília não se encontra. Conselheiro Delano. Com o relator, senhor presidente. Com o relator. Conselheira Valtânia. Acompanho o relator. Conselheiro Kennedy. E conselheiro Abelardo. Concordo, também. Aprovado por unanimidade, voto relator. Senhor presidente, processo 13496/2015, representação com pedido de medida cautelar referente às irregularidades na Prefeitura Municipal de Campo Alegre do Fidalgo, exercício de 2015, representante do Ministério Público de Contas, representado o senhor Pedro Daniel. Também atraso na prestação de contas, e este plenário, na sessão de 13 de agosto, determinou o bloqueio. Após serem bloqueadas, o prefeito providenciou a prestação de contas, ensejando o desbloqueio das suas contas. O Ministério Público opinou pela procedência da representação, pelo apensamento da mesma, a prestação de contas da referida prefeitura do exercício de 2015 por aplicação de multa. O nosso voto, parcialmente concordando com o Ministério Público, pela procedência da representação, pelo apensamento da mesma aos autos do processo de prestação de contas. Conselheiro Alisson, como voto? Com o relator. Conselheiro Delano. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Valtânia. Acompanho o relator. Conselheiro Kennedy. Conselheiro Abelardo. Concordo, também, com o relator. Aprovado unanimidade, voto do relator. Senhor presidente, processo TC 11220/2013, representação referente às irregularidades na aplicação de recursos do Fundeb no município de São Brás do Piauí, exercício financeiro de 2009, tendo como representante o senhor Wander Oliveira Borges, coordenador geral do Fundeb, e representado a senhora Pauliceia Campos Braga, prefeita. Cuida os autos em destaque sobre a representação proposta pelo coordenador do Fundeb, noticiando a ocorrência de irregularidades na aplicação de recursos do município de São Brás do Piauí. Segundo a CGU, de um montante fiscalizado de R$ 450.008,59, foi identificado um potencial prejuízo de R$ 236.047,55. Embora tenha sido regularmente citada, a gestora optou por não se pronunciar quanto à presente representação. Seguindo sua tramitação regular, a DEFAM opinou, abre aspas, que a prestação de contas do exercício de 2009 já foi analisada e julgada por essa Corte de Contas. Ressalta-se que não se encontra mais a documentação do exercício de 2009 no domínio do TCE. Assim, devido ao lapso temporal, a ausência de documentos e julgamentos das contas do exercício, sugere-se ao relator o arquivamento do processo.
Posteriormente, o representante ministerial emitiu parecer, peça 13, opinando pelo arquivamento do presente processo, face aos argumentos anteriormente citados. Então, este é o relatório e o nosso voto, acompanhando o parecer ministerial, é pelo arquivamento do presente processo. O voto, conselheiros Alisson, Com o relator. conselheiro Delano, Com o relator. conselheira Valtânia, Acompanho o relator. conselheiro Kennedy e conselheiro Abelardo. Concordo também com o relator. Aprovado, unanimidade, voto do relator.